Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando os comentaristas da ESPN Brasil, Zinho Pascoal, falando sobre as notícias do Flamengo, final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, a lesão do Arrascaeta, quanto tempo ele vai ficar sem jogar e também o Bruno Henrique que está de volta. Então bora pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vive no meio da bola, sobre quanto tempo ele fica fora, Pascoal. E esse é um ponto de interrogação nesse Flamengo. Vai dar para botar o esquema do Vitor agora ou agora deu ruim de vez? Não acho que tenha dado ruim de vez, Daniela. Boa noite para você, para o Mauro, para o Zinho. E o meu abraço especial para o meu amigo de tanto tempo, Victor. Obrigado, Pascoal, mas continuo fechado com o Zinho aqui no programa. Meu amigo de tantos anos, Birna, que é uma figura maravilhosa, um cara que eu tenho um carinho enorme e a gente já trabalhou junto tanto tempo e eu tenho muito carinho por ele. O que acontece é que a torcida do Flamengo vai ficar com um grande pé atrás com o time. Porque o craque, a estrela, o jogador que faz o diferente, o jogador que aparece com alguma novidade, aquele que tem o brilho para dar um passe, para chegar na área, para fazer o gol, para encontrar o Gabigol, para encontrar o Pedro, não está. E aí, o que é que vai acontecer com o Flamengo sem o Arrascaeta? Primeira coisa, um jogo coletivo melhor depois de tanto tempo de paralisação. Essa é a primeira questão. Segundo... Eu tô louco para ver isso. Segundo... Sem o Arrascaeta, você acredita num jogo coletivo melhor ou é pelo tempo que ficou parado? Não, pelo tempo que ficou parado. Segundo, se olhar individualmente, o Flamengo ainda tem jogadores melhores que os do Fluminense, apesar do Fluminense ter produzido um futebol até agora melhor mas me parece que nos últimos 10 jogos isso não tem correspondido à realidade. Essa temporada, do início até agora. Não, entre os dois, dos últimos 10 jogos, essa não é uma realidade. Porque o Fluminense cansa de ganhar do Flamengo. É o atual campeão. Tudo bem, mas você olha, por exemplo, você olha a Libertadores, por exemplo. Você acha que o Fluminense tem mais chance de ganhar que o Flamengo? Não, a Libertadores é uma outra situação, porque cada um está num grupo diferente do outro. Não da Libertadores, estou falando do potencial. E o grupo do Flamengo, vou falar você baixinho para não criar, você sabe que pode criar essas coisas. O grupo do Flamengo é uma mangala. O grupo do Flamengo. Tem um amigo meu que disse que o Flamengo já está classificado na Libertadores. Sou eu. Ah, não tem nenhum problema em dizer isso, não tem como ficar fora com esse grupo nem jogando mal. Faz parte, a Libertadores hoje tem várias vezes grupos que não são como a Libertadores de antigamente, quando era uma pedreira cada jogo, era uma pedreira a classificar, era uma pedreira às oitavas. Hoje você consegue ser campeão da Libertadores tendo 2 ou 3 adversários difíceis no máximo. Obviamente estou falando de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético, das equipes mais capacitadas. Não estou falando, obviamente, das outras equipes brasileiras. Essas todas teriam mais dificuldade na Libertadores. Agora, a principal questão do Flamengo nesse jogo é fazer uma partida coletivamente melhor. É funcionar melhor como time. Isso depende do quê, Victor? Do que foi feito e dos jogadores. Depende do treinador. Ainda são os jogadores... trabalho introduzido. Porque até agora, o Flamengo joga no barata voa. Qual é o posicionamento tático do Flamengo? 3 zagueiros e... eu acho que o Flamengo tem algumas lacunas, por exemplo... O Flamengo joga no barata voa, joga cada um fazendo o que quer dentro de campo. E isso não funciona. O Flamengo precisa ter uma conjunção de fatores, os jogadores precisam entender a proposta do treinador e o treinador precisa dar uma proposta de jogo para o Flamengo. Quando o treinador colocou os 3 zagueiros, formando ali uma linha de 5 atrás ou às vezes até uma linha de 4 na frente, é porque ele sabia que o Flamengo dava muito espaço pelos lados. Ele não mexeu no Flamengo desde quando chegou, porque não podia mexer. Não podia. Se ele tivesse feito isso lá no início, antes de enfrentar o Palmeiras, antes do Mundial, e perdesse, certamente todo mundo faria críticas muito maiores do que as que foram feitas até agora. Então ele deixou aquilo que vinha acontecendo, em alguns jogos do posicionamento igual do Dorival, como na semifinal do Mundial, outros com alguma modificação, mas manteve ali. Chegou o Gerson, colocou o Gerson, né? Não discutiu com o tamanho dos jogadores do Flamengo. A partir do momento que o time perdeu vários jogos, ele começou a fazer aquilo que ele imagina ser melhor. Se vai dar certo, eu não sei. Se vai dar certo, eu não sei. Eu sei que ele já teve sucesso em outras equipes, né? Em equipes diferentes. A gente não está falando do incompetente, de um incapaz, né? Por mais que até agora o trabalho dele no Flamengo não tenha sido um trabalho que mereça qualquer tipo de elogio. E com esse período de paralisação, eu espero, e isso pode ser cobrado, não um Flamengo perfeito, mas um Flamengo coletivamente muito mais capaz do que a gente viu. Um desenho tático, né? Porque a grande questão, eu acho, até agora, é que ficou no meio do caminho entre o que era o Flamengo anterior, com os jogadores e o esquema que tinha, e o Flamengo do Jorge Jesus, ó. O Flamengo do Vitor Pereira, com um novo esquema tático que não chegou. Essa pausa, talvez, ela seja produtiva para isso. Só que aí agora tem o seguinte, não tem o Arrascaeta. No meu entendimento, um jogador como o Arrascaeta, ele é pilar.
de um sistema tático qualquer que seja, porque ele tem muita qualidade. Não fazia bons jogos? Não fazia. Mas não fazia bons jogos porque não tinha condição física, Mauro. Sem o Arrascaeta, dá para cobrar isso que Vitor Birner quer cobrar de Vitor Pereira? Antes do Mauro falar, mais ainda, mas depois eu completo. Não, tem que se cobrar, né, por essa parada, como eu tenho cobrado aqui o São Paulo, que eu quero saber como é que vai voltar, o Corinthians, como é que vai voltar, todos os técnicos estão tendo aí 15, 18, 20 dias que não deveriam ter, né, no caso do São Paulo e do Corinthians, o Santos. Agora, cada um tem o seu elenco, cada um, de todos a gente espera uma melhora. Do Flamengo, mais ainda por causa do elenco. Agora, não dá se, perdeu porque estreou mal no Libertadores, perdeu a Campeonato Carioca porque o Arrascaeta está fora. É fundamental, baita jogador, a gente vive dizendo, não tem substituto, etc e tal, mas não é por causa disso que agora vai se aceitar o time passar a perder e com naturalidade. Acho que não. Vai fazer falta? Vai, se ele conta. Imagino que ele contava, assim, talvez como um pilar ali, o Arrascaeta, mas ele tem que ter soluções. Sabe, a gente cobra isso de times que às vezes tem um outro cara. Repito. Mas isso a gente cobra no Flamengo há muito tempo, né? Você tem uma solução para quando o Arrascaeta não está. E ninguém conseguiu dar uma altura. No Corinthians sem o Renato ninguém consegue. Se o Rafael Veiga hoje faltar, já não tendo o Scarpa, vai ser difícil arrumar. Tem sempre um cara mais importante no time. Agora, tem um elenco para isso. Então, se eu perder, se a Arrascaeta parar de jogar amanhã, acabou. E vamos ver até como será o ano do Arrascaeta. O Arrascaeta não resolveu um problema do ano passado, ele não resolveu, ele deu uma remediada para ir para a Copa. Sim. E não é o adutor que machucou agora, ele tem outros problemas. O balgia, quadril, etc. Tem que dar aproveitar, quem sabe agora, para tratar isso e tratar do restante. Parece que já não é um caso de operar, mas enfim, dá uma organizada aí no corpo dele para ele voltar com tudo, senão ele resolve só esse problema e daqui a pouco ele volta a ter os problemas antigos que ele tinha no ano passado, um baita do jogador, olha o gol aí, ó, que golaço. Agora, tem que jogar, tem que ganhar sem ele, não tem jeito. Faz falta? Sim, repito, tem vários craques de vários clubes, todos eles fazem falta quando não estão podendo jogar. E substituto, na verdade, eu sempre vi o Flamengo brilhante, tinha os dois, né? O Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? O Bruno Henrique e o Gabigol. Depois Pedro, Gabigol e Arrascaeta e Everton Ribeiro. Agora, parece que o torcedor começou a se acostumar com a ideia de não ter o Everton Ribeiro. Isso, para mim, ainda é um pouco estranho. Mas a gente também comentou esse ano, como o Arrascaeta não vinha jogando bem, da possibilidade do Vitor mudar o time, tirar, que o torcedor, puxa, vai tirar o craque do time, como é que faz e tal. Mas ele fez alguns jogos em que merecia sair. E aí o cara que está ali do lado de fora, né, no caso do Vitor Pereira como técnico, fica pensando, se eu tirar esse cara agora, eu vou me engolir aqui, esse estádio cai na minha cabeça. E ele não estava rendendo. Sim. Não porque ele não tem a bola para isso, evidentemente que não, mas é por problema físico. Então, eu acho que dá para montar um baita time sem ele, quando ele voltar, time melhor ainda. Teve 15 dias para isso, não foi, o Vitor? Foram 11. Ozinho, para te escutar também, eu acho que são 2 pontos aí, né? O primeiro ponto é a questão do Arrascaeta. Já que saiu, já que precisa se recuperar, acho que agora a intenção do clube deve ser devolvê-lo ao campo, não em condição, em total condição de jogo, recuperado 100%. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, não sei se você já teve essas lesões especificamente, mas assim, uma pubalgia e um adutor, lesão grau 3. Primeiro agora é a coxa para depois tratar a pubalgia, que se trata com exercício, né? Que agora ele não pode fazer, o reequilíbrio. Então assim, o Arrascaeta é um ponto e eu também quero te ouvir sobre esse Flamengo. Bom, agora sim, boa noite, né, para os companheiros Pascoal, Mauro, Birner, prazer estar contigo no programa, Dani, fã de esporte. Quando eu falei que não acreditava, ou na minha opinião era melhor não ter o Arrascaeta na final, e até no primeiro jogo da Libertadores, não era sabendo que a lesão, né, essa parte muscular foi grau 3. Quando vem essa informação, aí você pode botar esses jogos todo, mês de abril aí quase todo. Eu nunca tive problema de pubis, né? A pubalgia, não tive, mas joguei com vários companheiros, vários atletas tiveram esse problema
que até para tossir dói. Às vezes para levantar da cama, né? Quando está muito avançado, né? Essa inflamação. E muitos têm que ser a cirurgia mesmo. Hoje é claro que evoluiu muito, a ciência, né? Graças a Deus, ajuda muito, os clubes estão muito bem estruturados. Ele vai ter esse período todo, porque a lesão não tem jeito. Essa daí vai ter o tempo para a cicatrização desse músculo, fortalecimento, transição de departamento médico para campo, ainda é com fisioterapia, recondicionar fisicamente. Então, isso leva um tempo por causa dessa lesão, que aí eu não tive grau 3, mas tive grau 2. E é chato. Eu, principalmente, que jogava no meio campo, função que exerce o Arrascaeta, para mim é pior ainda. Porque é uma função que você pega na bola toda hora. Sim. O camisa 10, o camisa 8, eles são articuladores do time, são os jogadores que têm que participar do jogo ativamente, ofensivamente e defensivamente. Você está sempre com movimentos de arranque, né? No meio campo acontece o jogo e você tem que ter uma explosão, né? O jogo pede isso, não dá para você ficar dosando. Treino é uma coisa, no treino você dá um miguezinho, você vai dando trote, você regula a velocidade que você vai usar. No jogo, não dá para fazer isso, não dá. Espirra uma bola, você tem que chegar mais rápido que o teu adversário, você tem que dar aquela arrancada, e aí o cara tem que estar muito bem recuperado, muito bem tratado, recondicionado fisicamente, reforço muscular para aguentar. Quando retornar, não sentir novamente. Então é uma lesão chata. Aliado a isso, ele tem esse problema do pubis, que aí é claro que o departamento médico vai atacar também, de alguma forma. Não vai poder fazer uma musculação mais forte no início, mas tem os equipamentos para você ir fazendo um intensivo, né, para tirar a dor, para tirar essa inflamação. Agora, a verdade é que o Arrascaeta, há tempo, está pedindo isso, né? O Pascoal, várias vezes no programa, falou assim, o Arrascaeta ainda não estreou no ano. O Arrascaeta não estreou no ano. É muito porque ele vinha... Não era nem a lesão da coxa, era mais o recondicionamento e o fortalecimento e a condição para ele atuar no nível que a gente sabe que o Arrascaeta tem. Por isso eu falava, é melhor segurar o cara, sabe? Trata para ter ele na temporada toda. Infelizmente vem essa lesão que obriga o departamento médico a fazer esse trabalho com ele. E aí, voltando para o time, eu ouvi os companheiros falando, o melhor elenco do Brasil tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Você nunca tem no seu grupo um jogador do mesmo nível de um Pedro, de um Gabigol, de um Arrascaeta. É difícil. Igual você não vai ter. Mas se esse elenco é o melhor, o treinador tem que ter a capacidade de encontrar um sistema de jogo, que para mim é o grande problema do Flamengo. O Flamengo não joga bem ainda esse ano, porque ainda não se encontrou um sistema de jogo que seja adaptado para o jogador que você tem. Por isso eu não sou a favor dos 3 zagueiros. Falei demais. Você pode, Crisanzinho. Eu quero ler uma mensagem aqui e a gente vai começar a desenhar aqui que time pode ser esse depois de ouvir o Everton Ribeiro. Mas o Black Reborn, o Márcio, fala assim, o caso do Arrascaeta demonstra mais um problema que temos no DM do Flamengo. Foi erro de planejamento, já deveriam ter tratado dele em particular. Isso é o torcedor do Flamengo que está dizendo, hein? E o Everton Ribeiro falou o quê depois do treino de hoje? Vai ser titular? Deu alguma pista? Falou sobre essa ausência do Arrascaeta também. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Tá aí, ó, dizendo que tá pronto, tá preparado para resolver. Não, e é o substituto... Quem é que mandou uma mensagem aí para você? Márcio. Ô, Márcio, ele tinha que ter cuidado disso antes da Copa do Mundo. Desde setembro do ano passado, tá? Então não ia jogar final de Libertadores, ia jogar a Copa do Mundo, não ia jogar o Mundial. Então é óbvio que não dava, entendeu? Não vai agora culpar também o departamento que não cuidou dele. Foram os fatos que o atropelaram. Ele tentou
se recuperar para a Copa. Foi lá e conseguiu jogar. Sim. Aí volta. Pô, então agora ele tem que parar 3 meses. Não, peraí, mas tem Mundial, tem Recopa, tem isso, tem aquilo. Entendeu? Não era nem o Campeonato Carioca. É tudo que o torcedor queria, que era o Mundial. Então o que vai fazendo? Vai remediando. E ele tem uma série de lesões, né? Desde que ele chegou no Flamengo, todo ano ele para 10 dias, 3 dias, um mês e não sei o quê. Ele tem uma sequência aí, que se levantar a ficha corrida dele de lesões, acontece muito. Mas nesse momento que ele vem de setembro, outubro para cá, era aquela coisa de remediar mesmo. Por quê? Porque tinha uma Copa, porque tinha um Mundial. Então aí passou, tá legal, tá tudo bem. Aí veio agora os problemas com o Vasco. Mas existem problemas anteriores que não estão corrigidos. Talvez agora sim o departamento médico consiga, ao tratar de uma coisa, tratar das outras também, para que ele possa, a partir de maio, enfim, não sei, final de abril, começo de maio, não sei que prazo deram aí. O departamento médico não dá prazo, mas enfim, que ele possa, a partir de junho, de maio, etc., dias. que ele possa aí sim ter uma temporada, o ano todo, com tranquilidade, não só para o Flamengo, como para a seleção do Uruguai. Agora, não dava, o Márcio que me perdoa, para o Flamengo falar para ele, vou parar, não dava, mas e aí? Pascoalzinho, eu tô guardando o Vitor Birner porque ele soltou um sobe-som aqui que eu não sei se vocês prestaram atenção. Sim, mas eu perguntei assim, sem o Arrascaeta, dá para cobrar uma cara? Ele falou, mais ainda. Sim. Então, só pra gente olhar ali a tela, quem são os adversários, né? Que o Arrascaeta não deve estar à disposição, todos os jogos do mês de abril, que são muitos jogos. E aí a gente ouviu ali o Everton Ribeiro falando, Pascoal, que a meia é dele. Então pega essa bola aí e já toca no Vitor. Não, mas eu acho que é a função dele, né? Ele é um jogador que faz essa função, ponto. Mas não é o Arrascaeta. E aí é que entra o torcedor do Flamengo sentir falta do cara que encontra o passe, do cara que encontra o companheiro dentro da grande área. O Flamengo, como todos que farão decisão de campeonato estadual, vai jogar 9 partidas no mês de abril. Sim. 9 partidas. Então, 9? Eram só 9 ali na tela ou era mais? 9. Só? Você acha pouco? Não, é porque pela quantidade de linhas eu tive a sensação de que eram mais. Não, são 9 no mês de abril. Todos aqui. Olha lá, jogo só contar. demais. Olha lá, são 9 no mês de abril. São 9 partidas, é muita coisa. É muito jogo. É muito jogo. Não viagem longa. Não vamos dizer assim, não é saudável jogar 9 partidas em um mês. A gente tem o Zinha, que atleta profissional, jogador que não gostava de ficar fora. 4 competições, hein? 4 competições diferentes. 2 viagens longas. Tem muita coisa. Alguns jogos, com certeza, ele não iria. Né? Daria para tirar em algumas partidas. Até entendo dessa forma. Mas, em outros, ele seria de suma importância. Como na decisão do campeonato. A primeira partida contra o Fluminense. Esse é um jogo de importância vital para o Flamengo. Mas teve gente aqui que eu falei, pô, tira do jogo do Maringá, desse primeiro pelo menos. Não, mas como é que tira? Então tem torcedor que dá para tirar do Nublense. Dá para tirar do Nublense. Não tem torcedor que fica apavorado quando não tem o Arrascaeta. Falei, ó, descansa contra o Alcas. Se ele puder jogar contra o Fluminense agora, ok, descansa contra o Alcas, faz a segunda final, depois descansa com o Maringá. Não, sabe como é que é, né? Não, porque todos querem o Arrascaeta todo o tempo em campo. Não é, isso não é possível com 9 jogos. Ideal, agora não vai ter nenhum desses 9 aí. Como é que o Flamengo, para mim, na minha visão, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Disparado. O melhor elenco da América do Sul. Melhor que River, que Boca. A gente elenca muito River e Boca. O Boca, mas se você pegar o time do Boca, o Boca hoje está com muitos problemas. Hoje, como é que é? O Boca hoje é meia boca. O elenco. Eu acho que o Boca hoje, eu nem boto o Boca, assim, claro que quando começa a Libertadores é uma transformação, tanto no Boca quanto no River. Sim. Então, mas sabendo disso... E o River esse ano com o Monumental... A gente 6 vitórias e 2 derrotas e 8 jogos do Campeonato Argentino, por enquanto. O time do Flamengo, tendo o melhor elenco da América do Sul, e talvez o elenco... Eu acho que o Flamengo é o elenco mais caro da América do Sul. Ele é mais caro que o elenco do Atlético Mineiro, que é caro. O Flamengo é mais caro que o elenco do Atlético Mineiro. Então, dessa forma, as soluções estão lá dentro. Estão lá. Eu acho que essa é uma solução do Everton Ribeiro. O Matheus, como disse o Mauro... Mas o Everton Ribeiro simplesmente na posição do Arrascaeta? Um dos 6 Matheus pode tem tantos Matheus, um dos 6 Matheus. É o França. Porque joga centralizado, tem goleiro Matheus, tem lateral direito Matheus, tem meia Matheus, tem centroavante Matheus. Então vai se somando todos... Acho que o Matheus França tem muita qualidade. Eu gosto do Matheus França mais perto da área.
para ser bem sincero para você. Eu acho que é aquele meia que decide... Mais perto da área do que o Arrascaeta costuma jogar. Porque eu gosto... ele é um jogador que decide mais jogo. E a bola vem nele, ele sai, bate bola pro gol, tem arranque, tem velocidade. Controlar o meio-campo, controlar o meio-campo é o Everton Ribeiro. Os outros têm outras características. Até o Everton tem uma diferente do Arrascaeta. O Arrascaeta consegue pisar a bola, parar o jogo. Enfiar uma bola, dar um toque e tal. Mas estou doido para ver o Birner dizer aí. O Birner não gosta da ideia de só botar o Everton Ribeiro ali? Eu acho que até pode botar e até pode funcionar, mas eu entendo que a ideia. O Zinho não gosta dos 3 zagueiros, né? Eu também não. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu também acho que não é o ideal para o Flamengo. Mas eu entendi o porquê do treinador fazer isso de maneira emergencial. Era justamente para tapar espaço pelos lados, não com os 3 zagueiros. E não funcionou, né? Não funcionou. Funcionou no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. Né? Quando o Flamengo foi bem, no segundo tempo o Diniz fez as modificações e o Fluminense sobrou em campo e conseguiu a virada. Eu acho assim, os 3 zagueiros e tudo foi feito para que o time conseguisse acomodar o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro juntos na equipe. Que esses 3 caras conseguissem atuar juntos. Com o Dorival no passado, quando atuavam juntos, havia os espaços pelos lados. Né? Então, o treinador tentou usar um sistema de 3, ou os zagueiros 5, linha de trás, ou variando para a linha de 4 no meio de campo, quando os 2 alas, dos laterais avançam para as alas, exatamente para tapar os espaços por ali e, por enquanto, não funcionou. Quando você perde o Arrascaeta, você perde essa necessidade de ter esses jogadores pelos lados de maneira... atuarem com 3 zagueiros, porque o Arrascaeta é um cara que vai recompor com limites. Sim. E quando ele recompõe com limites, eu não vou pedir para o Gabigol acompanhar o lateral esquerdo adversário até atrás, porque você tira do Gabigol o que ele tem de melhor. E o Pedro. Você acha então que vai ter um jogador ali que vai ter uma função de voltar mais do que voltava o Arrascaeta? Eu acho que o Arrascaeta era praticamente intocável. Porque a gente fica sempre esperando o Arrascaeta na melhor versão dele e ele, às vezes, tira lances da cartola, faz lances sensacionais, mesmo não jogando o seu melhor futebol. Então, ele era quase intocável. E o treinador não podia mexer com ele. O treinador não podia começar um jogo com o Arrascaeta na reserva, a não ser que tivesse alguma justificativa na parte física. Né? A partir do momento que ele não tem o Arrascaeta, ele ganha muitas opções de desenhos de jogo. Então, ele pode, por exemplo, abrir mão de um zagueiro, pode jogar com os Evertons abertos pelo meio de campo, com o Thiago e o Gerson por dentro. Pode voltar com o Felipe para lateral, para ter um lateral que pega um pouco mais como um terceiro zagueiro, mantendo 2 zagueiros, e entrar com o lateral direito. E jogar com Gabigol e Pedro no 4-4-2 italiano na frente. Voltando para o 4-4-2. Voltando para o 4-4-2, mas não com losango. 2 linhas de 4. Meio campo diferente. Everton protege o lateral direito, Everton Cebolinha protege o Felipe, joga na frente. Eu não sei se ele vai querer brigar pela posse de bola com o Diniz. Eu acho que não. Posso estar equivocado, eu não sei que ideia de jogo ele pensa. Pela escalação que ele colocou nos jogos anteriores com o Fluminense, não era isso que ele queria fazer, Por isso, mas agora ele teve 2 semanas. Então, mas no primeiro jogo, o Flamengo dominou as ações no primeiro tempo. Sim. No jogo Ele surpreendeu o Diniz falou disso. Aí o Diniz foi obrigado a colocar o Pirani para consolidar o meio-campo e ganhar as ações de meio-campo. E aí ganhou, tomou conta no segundo tempo. Desse jeito que eu falo, por exemplo, você tem o Everton jogando por dentro, tem as associações do Everton Ribeiro. Tem a associação do Everton Ribeiro com o Gabigol, que sabe jogar por ali, aberto pela direita. Se tiver um lateral que faz a passagem, você tem a jogada ali. Se tem o Everton Cebolinha podendo jogar de maneira mais aguda ou por dentro, como ele gosta, o Felipe segura um pouco mais, dá liberdade para o Gerson chegar à frente. Ele tem muitas opções. Depois eu fiz um desenho, eu poderia fazer outros tantos que ele ganhou, porque ele não tem o jogador tecnicamente indispensável. Por futebol é assim. Ele fez uma escolha ali. O jogador histórico, o jogador renomado, o jogador tecnicamente de nível mais alto, como disse o Zinho. Você não tem um substituto para o Arrascaeta, tecnicamente, não tem para o Gabigol, não tem para o Pedro. Então ele escolheu colocar esses caras em campo e coletivamente o time não funcionou. Quando ele perde esse cara, facilita pelas características que ele tem de outros jogadores a fortalecer o time coletivamente, a distribuir melhor os jogadores, tendo um time ainda extremamente técnico, porque o time com Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro é um time extremamente técnico. Então eu estou curioso para ver o que ele vai fazer, se ele vai manter o desenho, se ele vai manter, se ele vai negociar a posse de bola ou não, se ele vai deixar um pouco mais a posse de bola com o time do Diniz. Eu só acho que a ausência do Arrascaeta permite que ele faça alguma coisa
coletivamente melhor pro sistema de marcação. Com a bola o time não ganha. Fala até baixo aqui. É impressão minha ou achamos o lado bom de não ter o Arrascaeta aqui? Não, mas a gente dizia assim, como é que era... Eu quero ter o Arrascaeta, tá? Pra ser bem claro, assim, mas assim... Eu quero ser bem sincero, eu não enxergo nenhum lado bom não tendo o Arrascaeta. Mas... Então, não, eu tô brincando com o Birner, bem, mas pelo desenho que ele tá fazendo de possibilidades. Vai dar oportunidade de se testar alguma coisa sem ele, que não estava bem, mas que não dá para tirar. Então é o que a gente vem dizendo, como é que tira? Como é que tira? Aquele jogo ele estava se arrastando lá contra o Del Valle e no final ele que faz o gol ali na jogada, você fala, tá vendo, se tirasse o craque e tal, mas ele, no geral, ele estava prejudicando, porque ele estava muito mal fisicamente, e em outros jogos também. Aí, até que chegou no último, aí ele acabou tirando mesmo, porque foi bater uma falta lá e já estava sentindo a perna. Mas, enfim, o que o Birner está mostrando, e eu entendo bem, é assim, o cara, primeiro é um susto, um choque. Pá, não tem o cara. E agora? Pô, então já perdi? Não, peraí, então vou pensar. Ele também não treinou com ele inteiro, em momento nenhum, né? Não deve ter treinado com ele, né? Eu estou imaginando que ele não estava indo a campo, então já estava sendo treinada outra alternativa ou outras alternativas. É bom que entendam todos lá que a gente não está querendo tirar o Arrascaeta do time, evidentemente que não. Mas pensar em outras que vai ser útil ao longo do ano também, né? O papel do técnico é esse. Uma hora vai ter que ele tem jogadores com características X. E ele tem que juntar as características desses jogadores para que o time jogue melhor com a bola, ou seja, para potencializar as virtudes dos jogadores e para que o time sem a bola minimize as dificuldades dos jogadores. Para o Flamengo não tem um volante que pega e constrói. Não tem. Não tem um volante... Não tem o João Gomes, para ser bem direto. João Gomes ajudaria muito hoje. Não tem um jogador ali que é o primeiro ali, que vai fazer cobertura, construir, tomar conta ali da frente da zaga, chegar na frente batendo no gol. Não tem esse jogador. É a única carência do elenco do Flamengo. Mas ele tem muitas outras opções que os outros times não têm e ele precisa adaptar esses jogadores da melhor maneira possível. E eu acho que, em princípio, sem o Arrascaeta, é desnecessário ele entrar com 3 zagueiros. Pra mim, o Everton Ribeiro não tinha nem que ter saído do time, mas saiu. Ele e agora, muito bem. Sem o Arrascaeta... Na minha concepção, é óbvio que ele vai voltar. Vamos colocar os números na tela, porque eu quero saber aqui se meus membros da diretoria concordam com o Everton Ribeiro de volta ao time titular do Flamengo. Roda a vinheta aí pra gente, por favor. Inteligência de jogo. Everton Ribeiro, titular em 11 jogos do Flamengo, reserva em 3. A gente está falando da temporada 23, obviamente, né, desse ano. Então tá aí, nação, é isso daí. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe seu comentário para você. O que você achou aí dessa mudança que vai acontecer no Flamengo? A saída do Arrascaeta, vai ficar praticamente 9 jogos fora. Everton Ribeiro voltando para o time titular. E aí? Como deve ser a formação do Mengão? Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.